De onde será que vêm as grandes ideias? Hoje a gente vai mergulhar no projeto cósmico da criação, usando a antiga árvore da vida cabalística para decodificar como uma simples centelha se transforma em algo real. Essa é uma pergunta que acompanha a humanidade desde sempre, não é verdade? Pois bem, vamos usar um mapa místico bem antigo para revelar um processo de 3 etapas que transformam uma inspiração, às vezes meio caótica, numa estrutura simplesmente genial. Nessa nossa análise, o foco vai ser lá no topo da árvore, nas 3 primeiras emanações divinas, Keter, Chokhmah e Binah. Dá para pensar nelas como o código-fonte cósmico, a origem de absolutamente tudo o que existe. Agora, antes da gente continuar, é muito importante entender uma coisa. Nós estamos entrando num reino de pura inspiração. É um lugar que existe antes do primeiro pensamento, sabe? Antes de qualquer lógica ou razão que a gente conheça. Ok, vamos mergulhar nisso. Tudo começa na fonte absoluta, no primeiro ponto de consciência, que é conhecido como Keter. É daqui que parte toda a jornada criativa, o ponto zero. Essa tabela resume bem os atributos de Keter. Repara que o arquétipo dele é o idealista. É a pura força de vontade, aquele otimismo todo que dá o pontapé inicial em grandes projetos. Mas, olha o defeito, orgulho e falta de senso prático. Isso já mostra por que ele precisa de outras forças para se manifestar de verdade. É importante dizer, Keter não é Deus, mas sim um ponto de Deus dentro da criação. É energia potencial pura, sabe aquela semente cósmica que contém todas as possibilidades do universo e que por isso mesmo coroa toda a árvore da vida. Bom, vamos avançar e ver como essa estrutura se constrói. A partir daquele ponto único de Keter, a criação se divide em 2 forças que são fundamentais e opostas. 1 se torna 2. O primeiro lado dessa divisão é Chokhmah, a pura energia expansiva. É a sabedoria intuitiva, o arquétipo do sábio. Mas olha só o defeito dele. Frieza, isolamento. É uma força pura, sim, mas sem uma direção clara. Tenta imaginar Chokhmah não como um conhecimento que se estuda, mas como uma sabedoria que simplesmente explode. Sabe aquele momento eureka? É isso, só que na sua forma mais pura. Um caos infinito de potencial, sem nenhum filtro, sem nenhuma ordem. E aí, para equilibrar todo esse caos, surge Binah. Ela é a energia que restringe, que ordena. As qualidades dela são a comunicação e a produtividade. Os arquétipos de escritores, de cientistas. Binah é a força que pega aquela explosão de Chokhmah e começa a construir algo com ela. O papel de Binah aqui é, fundamental. Ela funciona como um grande útero que recebe aquele caos de estímulos vindo de Chokhmah, escolhe um deles e dá a estrutura, o contexto e a forma que são necessários para que uma ideia se torne real, se torne compreensível. Essa imagem aqui ilustra essa dança cósmica de um jeito perfeito. De um lado, Chokhmah, a explosão infinita de ideias. Do outro, Binah, a ordem perfeita que seleciona uma daquelas ideias e dá a ela a chance de nascer. E esse ditado antigo do Kybalion captura essa relação com uma precisão incrível. A sabedoria, que é Chokhmah, só ganha algum significado quando ela é recebida e compreendida pelo entendimento, que é Binah. Um simplesmente não funciona sem o outro. Então, como é que essas 3 forças trabalham juntas na prática? Bom, elas formam o que a gente pode chamar de fórmula divina, um processo de 3 etapas que cria basicamente o primeiro pensamento completo do universo. E aqui está o processo em ação. Olha só, tudo começa com a semente de Keter. Essa semente explode na centelha caótica de Chokhmah. E, finalmente, Binah seleciona uma dessas centelhas e a transforma em um projeto coerente, prontinho para descer pela árvore da vida e se tornar realidade. E o mais fascinante é que, juntas, essas 3 forças representam aqueles atributos clássicos do divino. Keter é a onipresença, porque a semente está em tudo. Chokhmah é a onipotência, o poder de criar qualquer coisa. E Binah é a onisciência, o entendimento de tudo que foi criado. E essa é a questão que nos leva adiante, não é? O projeto foi criado lá no topo da árvore, mas como essa ideia viaja pelas outras esferas para finalmente se tornar matéria? Isso aponta para todo o resto do processo criativo e nos convida a continuar essa exploração.